What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Hoje tem, hein? Cheguei nessa bagaça com aquilo que mais nos falta, ouvinte. Se você pensou dinheiro, você acertou, claro. Eu topa tudo por dinheiro, né? Mas aí é o problema teu com o ministro da Economia. Porque eu tô aqui pra deixar a gente menos burro. Eu tô trazendo a única moeda que Paulo Guedes não pode te dar. O conhecimento. Tudo bem que ele também não tem proporcionado outras moedas, mas aí vai da consciência dele. E dessa vez, por falar em ministro, política e todas essas coisas que a gente aprende a odiar, né, com os nossos pais, o papo vai ser bem por aí. Essa vai ser a primeira edição da série Glossário Zé Povinho, aqui do Hoje Tem. O novo rolê pensado em você, ouvinte ignorante. Eu vou trazer especialistas para destrinchar sobre a estética gentinha e alienada, ou seja, nossa, assuntos que a gente uma hora ou outra precisa entender. Mas a gente tem dificuldade, porque a gente é burro. E sabe quem que veio hoje falar de política? As mestras dos sussurros de Brasília. E aí, minhas chefes de gabinete, o que é que tem pra hoje? Olá, eu sou Elaine Gontijo e hoje tem Kit Obstrução. Olá, eu sou Ana Cristina e hoje tem ranço. Meu Deus! Eu sou a Leila Germano e hoje tem Glossário Zé Povinho do Congresso. Não tenho nada a esconder. Zero a esconder. Queria dizer que atualmente Ana, Elaine e eu, nós temos uma bela amizade, pautada o quê? Na compreensão. Na compreensão, tal qual a amizade de Gabriela Prioli e Anira. Eu jurava que era pautada no ódio, gente. Mas tudo bem. No ranço, talvez, ódio, na também tem isso. Mas na compreensão acima de tudo, porque tal qual Prioli e Anitta, elas compreendem as minhas limitações. Elas compreendem que eu sou totalmente rasa quando o assunto é política. E eu compreendo que elas são éticas, que é uma coisa que não é o meu território. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês duas é: como vocês foram parar no meio desse povo todo de paletó e gravata? Algumas vezes eu vejo vocês de blazer, de terninho, né? Tirando que eles foram eu uso eleitos. Muito tênis, viu, Leila? Tu usa tênis? Uso pra caramba. Pode? Eu meto tênis. Nunca falaram que não pode, então eu meto. Não tá na legislação. Não tem nada no regimento, já procurei. Porque assim, tirando que eles são eleitos pelo povo, vocês têm faculdade para vocês fazerem o que vocês fazem. A gente pode ficar tranquilo sobre a chance de alguém ser preparado para trabalhar ali? Como é que vocês foram para lá? Eu sou cientista política. Gosto de política desde criança, assim, esse é um mal que eu trago dentro de mim desde... Não, um mal não, né? Um bem que eu trago dentro de mim desde criança. Sempre gostei mesmo, assim, de verdade. Eu era aquela criancinha que ficava assistindo o horário eleitoral. Me julgue. Um programa que fala de saúde, física, mental. E Mulher. Fiz ciência política, depois fiz mestrado em ciência política. Estou nessa área já há algo em torno de 13 anos. Quando eu passei no concurso, eu já era da área de ciência política, já era formada em ciência política, e aí eu pedi para ir para essa área de assessoria parlamentar. Não conhecia muito, mas acabei me aprofundando por lá, me apaixonei. Lembro a primeira vez que eu fiquei até depois das 10 horas da noite acompanhando a sessão do Congresso. E a partir daí já fui passando de um ministério para outro, já trabalhei na presidência, e aí lá dentro acaba que você conhece pessoas, você faz processos seletivos. E, enfim, hoje eu sou chefe de gabinete, também foi por meio de um processo seletivo. Estou muito satisfeita. Eu já não sou da área política, nunca gostei de política. Isso é falsa! Nunca mexi com política. Eu sou formada em Direito, sou mestre em Direito das Relações Internacionais, então eu tô numa área que, assim, apesar de eu trabalhar muito com Direito, a política não era muito a minha área. Eu trabalhei em escritório de advocacia por muito tempo, e fiquei nessa até 2016, quando eu fui indicada para compor um gabinete. Estavam precisando de uma pessoa para o jurídico, né? E acabei ficando no legislativo.
Depois também passei por processo seletivo, fui para outro gabinete e hoje sigo assessora parlamentar e passei a gostar de política, apesar de... É uma relação de amor e ódio, né? Você falou que a gente ia ter ranço hoje. Ranço. O ranço é uma coisa que faz parte do dia a dia, na minha opinião, né? Se não é o ranço pela coisa como um todo, é um ranço ali, um ali, um aqui, mas o ranço tá ali, o ranço ele existe. E hoje sigo como assessora parlamentar, mais em contato com a política, mas também sem sair muito do jurídico. Vivo ouvinte, você tem chance. Aquela faculdade que mandaram você fazer, ela pode ser útil. Leila, mas olha só, vou te falar que uma das melhores assessoras parlamentares que eu já conheci era bióloga. Então... Então não precisa ser do direito nem das ciências políticas? Não. Se eu fiz design... um exemplo assim, eu fiz design de moda. Não interessa, se você... Um dos melhores assessores que eu conheço é da área de administração. Eu acho que o importante para essa área é primeiro gostar, né? Enfim, gostar de política, enfim, e ter mesmo domínio sobre esses instrumentos, essas coisas que a gente deve falar hoje a respeito, né? Sobre os regimentos e por aí vai. E isso é muito prática, não é muito mais do que, claro, que a gente estuda as matérias, mas isso é muito mais na prática mesmo, porque tem muita coisa ali que tá na teoria que na prática não funciona, né? Então aí já cai por terra aquele negócio de ele é sindicalista, não tem nada a ver ele na política. Ou pastor, vale pra pastor também, vale pra tiririca. Não, mas aí a gente tá falando dos cargos de carreira, gente, eu não tô falando de, né, estamos falando de uma galera fixa. Uma galera fixa, uma galera assim mais certinha. É o que é o representante da população. O povo bota, o cara tá lá. Se você é um trabalhador, você bota o sindicalista. Se você é um palhaço, você bota um palhaço. Você é burra, Carla, desculpa. Esse é um outro preconceito que a gente sofre, e aí não é nem pela profissão, é pela localização, né, Ana? Quantas vezes a gente já ouviu falar, você é de Brasília, da terra dos corruptos, dos políticos... Não, a gente só é responsável por uma pequena parte deles. Exato. Tu não quer que o corrupto venha pra cá, tu não traz ele pra cá. Não vote neles. Eu gosto. Estamos bebendo vinho, essa conversa provavelmente vai desandar. Massa. Pois eu vou então direto ao ponto neste episódio. Ouvinte burro, por mais que você finja, eu sei que você talvez não saiba o que diabo é um glossário. E não, um glossário não tem a ver com gloss, né? Eu sou uma pessoa muito engraçada. Um glossário é um negócio que surgiu lá na Idade Média e na Renascença, que reunia a parte no final dos manuscritos. Não tinha livro, não tinha prensa, não havia o quê? Condições. Então eles tinham o quê? Manuscrito. No final do manuscrito tinha anotações. As famosas glosas ou glossas, que sim, em inglês é gloss. Tá? O gloss labial ele é o quê? Uma anotação dos lábios. E as glossas ou glosas, elas eram considerações, eram comentários. Muita gente faz glossa hoje em dia, né? Você abre um livro, você está estudando sua faculdade, você anota lá. Você viu um trecho do tamanho da tora e você resume aquilo numa frase porque você é burro. Ou você gosta de coisas práticas. Você está fazendo uma glossa. E daí vem o glossário. O glossário é reunir glossas sobre o mundo para nos explicarem assim, o que é um espelho. Aí você olha pro espelho, aí tem o espelho é uma estrutura, não sei o que, tem todo o negócio, a refração, e reflexão. Pra não dizer isso, esse espelho é um negócio que reflete você, entendeu? Isso é uma glossa. E nós vamos fazer esta nova série aqui do programa, que é o Glossário. Pra você não precisar assistir a Globo News e perder seu tempo de Globo News, você voltar pro seu Big Brother em paz, a gente traz aqui tudo regurgitadinho pra você. Eu não quero não, obrigada. Olha que legal. Deixa explicado. Então, nesse programa, a gente vai tirar anotações, comentários dessas duas pessoas incríveis aqui sobre o Congresso Nacional. O que diabo são algumas coisas que acontecem em Brasília que o povo da Globo News fala com aquela cara lisa como se você estivesse entendendo, e eu sei que você não tá. Elaine, a senhorita já pode me tirando uma dúvida. O que é, eu tô falando do Congresso Nacional, o que diabo é o Congresso Nacional? É tipo um Projac? As novelas ali seriam Senado, Câmara, o que mais tem? Eu só sei falar Senado e Câmara. E Congresso. É isso.
Congresso. O que é o Congresso? Então, já é importante a gente falar que existem sessões dos 3, né? Isso é uma coisa que o pessoal, enfim, não, mas calma, peraí. Eu não. O meu ouvinte que é burro. Quem são os 3? Os 3 são Câmara, Senado e Congresso Nacional. Agora tô entendendo. Vale, porque pois eu a achava que o junção Congresso dos dois... era todo mundo. Não. O baile todo. Você tem O matérias... Congresso é o Megazord. Quando a gente fala matéria aqui, são os tipos, né? Os tipos de projetos, enfim, de proposições que a gente tem. Então você tem proposições a gente chama tudo, projeto de lei, projeto de emenda constitucional, todas aquelas siglas que a gente costuma falar. Você tem alguns tipos de proposição que precisam ser votadas, que têm que ser analisadas pelo conjunto. Esse conjunto do colegiado é quando você junta Câmara e Senado. E aí tem que ser os dois juntinhos. É como se eles formassem uma terceira casa. São as melhores sessões, amiga. As melhores sessões são a do Congresso, que junta todo mundo, Concordo. a confusão, a gritaria. É o terceiro... Não, é a colônia de férias. Então, assim... Exato. Brasília é o Projac. Existe a galera do horário nobre, que é o Senado. A galera das 7, das 6, que é a Câmara. Não, a galera das 7. Não, a Câmara é da 7, que é aquela novela que é mais bagunçada, né? Que é de gente mais inteligente. Tem o núcleo do humor. É mais humor, assim, tá. Tá, aí tem os ministérios, são outras coisas da programação. Então, o Congresso hoje é o novo dia, que quando vem o fim de todos ano, os núcleos. Exato. E aí Quando eles se misturam, eles votam coisas. Por que eles precisam se juntar? Na verdade, o Congresso é como se fosse um especial, sabe? Aquele que tem... Porque não tem sempre. Eles se reúnem de tempos em tempos. Olha aí, ouvinte. Tirei essa dúvida pra você. Especial de Natal. Exatamente. Tem também... Sabe quando é cancelado? Quando eles chamam e aí depois cancelam. Enfim, a gente tem as sessões canceladas também da sessão do Congresso. Valha. Porque alguém não foi, alguém importante. É isso? Decidem, porque para você fazer uma sessão, imagina, para você fazer uma sessão de uma casa só, você já tem que ter bastante consenso, né? Imagina você ter consenso do que você vai colocar para ser votado, juntando Câmara e Senado. Imagina juntar a novela das 7 e a novela das 9. Né? Vale, minha Nossa Senhora. É o Eric Johnson e a Fernanda Montenegro. Exatamente. Então, para você juntar os dois, tem que ser muito combinadinho. Mulher, principalmente então se o assunto for... Aí, pra ter consenso, 513 de um lado e 81 do outro é difícil. Peraí, ouvinte, para cego ver, Ana fez um negocinho com o dedo que significa dinheiro. Coraçãozinho. Porque tem coração, não? É família em coreano. Tem dois tipos de proposições principais que o Congresso, né, ou seja, que a junção desses dois núcleos faz. Que é orçamento, então tudo relacionado a dinheiro, e vetos. Então, quando o presidente veta alguma coisa, né? Pensa, Câmara e Senado aprovaram um projeto de lei. Foi para o presidente e ele vetou, falou, opa, isso aqui não. Quando volta, tem que ser analisado pelos dois juntos. Tipo aquele, né, amiga, dos absorventes? Tipo dos absorventes. É um excelente Eu vou já exemplo. chegar nisso daí, eu vou já chegar nessa treta de você vetou, pois eu vetei o seu veto. Exatamente. E aí, querida? Vamos, querida, então vamos, querida. Isso que você acha, né, meu amor? Mas estamos aqui pra isso, né? Exatamente. É ótimo. Maravilhoso. Rola, a Ana sabe do que eu tô falando, do Glitter em Busca de um Sonho. Bem, adoro. Elaine também. Então, rola um vamos, querida, então vamos, querida. Choque de monstro. Choque de monstro. Tá, ficou bem claro. Ana Cristina, sua vez. Não, a Leila vai perguntar, eu fico suada já, que a mão já começa a suar. Eu já tô aqui no Google, minha filha, peraí, Fiquem tranquila. Aqui, a pergunta, aqui você não tá na Globo News não, como de costume. Graças a Deus aqui, não é ao vivo, se der ruim aqui. Aqui não é negócio de camarote não. Aqui é pipoca, né? Não é o Gerson Camarote, é o Gerson Pipoca. Que merda, hein? Vai, Gerson. Meu Deus, eu criei um personagem. Eu preciso aprender a imitar ele pra fazer a pergunta assim. Ana Cristina. Que diabo é o STF? Não, vamos lá. Vamos fingir que a política brasileira seja um joguinho de super trunfo, já que a gente tá falando das tretas do choque de monstro. Quem manda mais? Porque a gente na escola tem uma ideia, porque a gente sabe que o professor está insatisfeito com o salário dele e ele vai ensinar para a criança o quê? Do jeito que ele quiser, né?
ele tá de saco cheio, ele sabe que o pai da criança é um liberal safado, então ele vai ensinar rápido, quickly. Mas assim, quem manda mais? Qual a força de cada poder ali? Se fosse um super trunfo. Quem tem o poder supremo dos 15 segundos de se lascar, que admiramos tanto? Vai se lascar, vai se lascar, vai te lascar, no véi, cê é vergonha, vai te lascar. Vai te lascar. Tá bom? Falando agora assim de STF, Presidente da República, aí vem Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores, Senado, Congresso. A Elaine deu uma prévia, mas eu queria entender assim, se tem uma hierarquia, se um pode mandar mais no outro e falar assim, tem que fechar o STF. Aí o STF fala, vou te prender. Não, e aí, vai, fecha agora. Daí, da cadeia. Como que é isso? Já acabou, Jéssica? Acabou, Jéssica, pode levar. Como é que é isso? Então, a gente tem uma coisa que chama separação de poderes, né? Então, em tese, tem o executivo, o legislativo e o judiciário, e eles deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Desculpa. O que ocorre? Eu lembrei de outra coisa. Depois você conta. O que acontece? Por exemplo, o legislativo ele é muito criticado por recorrer ao judiciário. Quem é o legislativo? Ele o faz legislativo o quê? É Senado e Câmara e Congresso, né? A gente é responsável pela feitura das leis. Recapitulando então, são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Isso, é o na minha escola... o Pacheco e o Fux, por enquanto. Por que chama executivo? Eles executam, além de pessoas, Pacheco, eles executam... O que eles executam? Quem? Eles executam. Olha, veja bem. Mulher... Não, pessoal, eu sei que uma plateia, a plateia aqui é ao vivo, pessoal. Ai. Deixa Leila, de coisa. posso Falei pra tu me dar uma face. Pode, claro. O que acontece? O nosso sistema, e aí agora como cientista política, né? O sistema brasileiro, ele é um dos que dá o maior poder ao presidente, entre todos do mundo, assim. A gente tem, o presidente ele tem o poder de veto, ele tem poder de iniciativa, ou seja, ele pode apresentar projeto de lei. O projeto que ele apresenta, ele tem mais força, ou seja, ele tramita mais rápido do que o que um parlamentar apresenta. E é inclusive uma das questões que a gente coloca com o nosso presidente atual, porque é como se ele abrisse mão de vez em quando desse poder todo que ele tem, como se ele não quisesse usar, ou enfim, ou não soubesse usar todo esse poder. Você pega, por exemplo, a medida provisória. Além disso, eles têm também Exato, medida provisória, é isso. Assim, não, calma. Não, gente, agora vocês têm que parar. Ela vai falar. Isso não é a Globo News. Vocês metem medida provisória do nada, e aí eu fico como? Não, mas peraí. Volta só um pouquinho pra gente falar um pouco da separação de poderes, né? A Elaine tá falando dessa questão do executivo, que o executivo realmente tem muito poder. Mas a gente tem uma questão que são os freios e contrapesos, né? Um freando o outro ali. Então, todo mundo tem que estar meio que balanceado. Só que o que acontece? A gente, como legislativo, né, Senado, Câmara e Congresso Nacional, englobando os dois, a gente tem o poder de colocar na lei as coisas, né? Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente tem o poder de colocar isso em lei. A gente tem o poder de dizer, casamento é entre 2 pessoas que querem se casar. Mas aí se eu chego e falo assim, eu sou do executivo, eu falo, sim, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, sou contra. Então, aí o que acontece? A gente faz a lei, a gente faz o projeto de lei, a casa não decide, não vota, o projeto não anda dentro da casa porque tem a bancada X, Y e Z que é contra determinado assunto, o projeto fica empacado, aí acontece alguma coisa no mundo, por exemplo, alguém resolve se casar e não consegue, e a pessoa recorre a quem? Ao judiciário. A gente, como legislativo, quando algumas coisas desse tipo acontecem, a gente, como legislativo, a gente também tem esse poder de recorrer ao judiciário. Então, eles falam que a gente fica judicializando o poder legislativo, mas é porque a gente, muitas vezes, não tem alternativa, porque se a casa que tem que resolver e botar na lei não resolve, a gente tem que apelar para quem vai resolver. E muitas vezes quem resolve é o STF. Mas tem a questão de que eles não gostam de entrar
um no poder do outro. Então, em alguns casos, eles preferem não se meter e cada um por si, Deus por todos. Imagina se gostasse, hein, Carmen? Mas é porque, para além dessa questão essa questão da judicialização, né? Tem também um outro papel do legislador, que é o de fiscalizar, que a gente esquece muito também, que tanto os deputados quanto os senadores têm entre as suas funções o de fiscalizar também as ações do executivo. Então ele não está lá judicializando, assim, como, não estou fazendo nada aqui, vou judicializar. Não, é porque é um papel dele também. Se não faz, está errado. Mas eles fiscalizam? Quando o executivo, por exemplo, ele publica alguma portaria falando merda. Perdão, pode falar palavrão? Pode, né? Pode. Minha filha. Então, o executivo, né, ainda mais esse executivo que a gente está tendo aí, o executivo federal, eles publicam uma portaria falando merda. Aí, o que a gente pode fazer? É um papel que fica na portaria. Nossa Senhora! É um papel dizendo uma coisa que, sei lá, como teve a história dos médicos que iam receber a medalha com decoração, e aí depois não receberam, aí ficou, o Bolsonaro tirou a medalha de quem já tinha, essas merdinhas que ele faz. Uma portaria é tipo um post sem rede social, é dizer assim, eu quero me expressar sobre alguma coisa, mas ninguém vai ver na internet, ninguém se importa. O projeto de lei, ele tem um custo, né, um custo de tempo, um custo de tramitação, então assim, em geral, o projeto de lei é para aquilo que precisa de mais tempo para ser discutido. Só que tem algumas questões menores que podem ser definidas diretamente pelo executivo, para ele não ter que passar por todo esse processo que às vezes inviabiliza a realização de alguma ação do executivo. E aí o que ele faz? Ele pega e emite, é como se fosse uma norma menor, né? Uma leizinha, digamos assim, uma lei menor. Ela está abaixo do projeto de lei, né? Então, assim, essa portaria, por exemplo, ela não pode fazer nada que seja contra nenhuma lei, porque a lei está acima das portarias. Tá. É a hierarquia das leis. Então, calma, a portaria não é somente um post sem rede social, não. É uma parada querendo mandar em algo. Querendo mandar. Então, calma. Tem um espaço. Recapitulando. Leizinha, portaria e medida provisória. Não, mulher, isso aí é muito mais complicado, porque a gente tem a Constituição, a gente tem leis federais, a gente tem leis estaduais, então assim, se a gente for entrar nisso, a gente fica aqui 1 hora falando só disso. Não, tá bom, beleza. Mas medida provisória eu acho que é importante. Medida provisória é importante. Por quê? Porque ela tem um poder que nenhuma outra lei tem. No momento em que ela sai, em que ela é publicada, ou seja, o presidente foi lá, escreveu, assinou, saiu no Diário Oficial. Naquele momento, ela já passa a valer. Então, é uma carta que, uma vez que ele apresentou, ela já está valendo. Depois que ela passa a valer, que o Congresso vai analisar se ela deve continuar ou não. Mas durante todo o período que ela está ali tramitando, né, sendo analisada, sendo discutida, ela tá valendo, entendeu? Entendi, não, vocês estão falando, eu só tô lembrando de uma mãe dos anos 90 e 80. Então, assim, a portaria é deixar claro. A Leila curtiu a portaria. A Leila agora vai querer fazer. Não, é que eu tô recapitulando. Porque assim, a lei de uma mãe dos anos 80 e 90 é dizer assim: tu não vai brincar hoje lá na rua. Ponto. A portaria é mais soft. A mãe é o executivo, a mãe é o presidente da República. Mas existe uma lei que é sabida, que determinaram na rua, que é: não pode ficar brincando até tarde na rua, porque vem o homem e o carro preto e leva. É uma lei. O homem do saco e leva você embora. O homem do saco, o velho da lancha. Ele vai levar tua mãe pra Disney. Isso é a lei. Aí, tu fala assim: mãe, eu posso brincar na rua de noite? A tua mãe pode chegar com uma... Não, sua mãe não pode. Já é a lei, já. Aí, por quê? Porque a lei tá falando que não pode. Então, a lei manda mais. O que a sua mãe pode falar é assim: tá bom, você não pode brincar até mais tarde, mas aqui dentro de casa, no portão, se você quiser olhando brincar pros meninos da rua, dentro do portão, até às 18, porque aí você não vai estar contra a lei, né? Até às 18 você pode brincar com esses brinquedos aqui dentro de casa. É uma portaria, ela fez uma customização. Você não pode ir contra a lei, mas você não pode... da portaria. Naquele seu ambientezinho, você pode... eu quero entender. Você pode regulamentar, entendeu? Mulher, mas é difícil, mulher. A medida provisória é quando ela quer forçar a barra, que tu diz assim... A medida provisória, ela vai virar pra você e vai falar assim: ó, a partir de hoje, você não vai tomar sorvete porque você está doente e acabou o sorvete pra você. E isso vale a partir de agora.
e não era lei, não era nada. Mas, é uma Aí coisa... você pensa que tá valendo. Enquanto essa criança não fala com o pai, que digamos que é o legislativo, que e é o cara pai que vai... não confirma ou não rejeita, tá valendo o que a mãe falou. Não, ou ela, que ela é MP, né? Vamos tirar então uma mãe Bolsonaro. Uma mãe que vai falar assim: tu não vai sair nunca. Não vai sair. Eu vou te super proteger, tu vai ficar aqui, nem portão mais. Essa é a minha medida mas aí é o provisória. contrário. Aí não é, por exemplo, em momento de pandemia, essa não é a mãe bolsonarista. É essa é a mãe verdade. Que tá A mãe preocupada com a bolsonarista vai saúde do contra a filho. lei. E falou, você vai não pra vai, rua. você não vai descer porque estamos em pandemia, tem um vírus circulando por aí, DF está com 100% dos leitos ocupados, você não vai ficar na rua porque essa variante também está pegando as crianças. Do momento que a mãe falou isso, tá valendo. Até o legislativo, que é o pai, dizer que não, mas não é bem assim, se ele descer de máscara, ou então falar, sua mãe tá certa, você não vai descer. Ou então vai falar, vai descer. Perfeito. Sim, porque eu quero que desça. Se é um... Ou então dá uma flexibilizada e fala assim, olha, você pode descer, desde que você desça de máscara, que você fique afastado dos seus amiguinhos e tal. Até que isso seja decidido, ou seja, até o legislativo, que é o pai, tomar as rédeas da situação e der a opinião, né, o parecer dele sobre o assunto, tá valendo o que a mãe falou. Não vai descer e pronto, acabou. Um disclaimer aqui pro ouvinte, todo mundo sabe que a figura sensata é a da mãe, e o pai seria a figura insensata. Mas enfim, foi improvisado, vocês entenderam. Tô gostando disso aí não, porque aí o legislativo tá ficando como o pai, que é insensata. Mulher, então, a gente é a Constituição Federal, deixa a gente mandar, Nós somos a Carmen Luz. O STF, que é o que não queria se envolver, mas, tá bom, vou lá salvar a pátria. É a avó. É o Conselho Tutelar. Não, ou a avó, né? Sabe aquela que o menino fala assim, ei, pai, ou ei, vó, aqui, ó. A avó dá uma cartada assim, eu que te criei. Exatamente. Eu que te criei, eu te botava pra rua, te botava pra dentro, por que é que tu não Minha pode... Minha filha, na época da gripe espanhola, tu vivia na rua. Na minha casa, neto meu não vai ser obrigado. Ficar preso dentro de casa. Vovó desce com você pra levar o álcool em gel pra ficar atacando seus amiguinhos lá embaixo. Vamos lá. Coloque álcool em gel no seu Nerf e atire no amiguinho. Exato. Deu pra entender? Acho que não. Mas, acho que talvez, pra mim sim. Eu tô impressionada com a portaria? Sim. Pra mim a portaria era só um negócio assim. Eu quero fazer uma portaria sobre... Eu quero me dar um prêmio. Soltar uma portaria que eu vou ganhar um prêmio pra mim mesmo. Tem essas coisas também. Gata. Meu Deus, era apenas fantasioso. Mas também tem... não vamos dar medalha pra Deus do mundo. Mas tem decreto também, por exemplo, decreto de armas. Aí ele flexibiliza, solta um decreto falando assim, quem, por exemplo, né? Um exemplo, tá? A gente podia comprar 5 armas, agora vocês vão poder comprar 20. Todo mundo dos bolsonaristas. 20 armas. Aí a gente... projeto de decreto legislativo para poder derrubar o decreto do homem. Então, o dele não pode ir pra rua sem passar por vocês. Não pode ser, aprovado, chancelado. Até pode. Só que se algum legislador entender que aquilo ali tá ferindo alguma lei ou que não deveria ter sido daquela forma, ele pode ir lá e derrubar. Por isso que é importante ter oposição. Legislativo. Por isso que é importante ter oposição, porque é importante alguém entender que tá cagado. Leila, mas assim, eu acho que isso tudo, acho que a gente tem que pensar, assim, e a gente que tá lá tenta pensar sempre que possível, que isso é um mundo ideal. Então, idealmente, tá todo mundo trabalhando pelo mesmo fim, que é o bem de todo mundo. Né? Desculpa, eu lembrei de outra coisa. Só que em 2018 isso mudou. Mudou um pouco, mas enfim, e isso é também algo complicado pra gente, porque a gente precisa pensar como Estado, né? Ou seja, como algo que é permanente, não como pensando só com a cabeça de quem tá lá. E, assim, é importante, ouvinte, que exista oposição exatamente por isso, vierem com ideias malucas de decreto, e aí vem uma oposição, e isso é uma relação saudável da democracia, que é a oposição falar assim, amigo, não se passe. Não passarão. Sai, cachorro, vai pra lá. Sai, cachorro, vai daqui. Sai, cachorro, vai daqui. Sai, cachorro, vai daqui. Hipoteticamente, e não é absolutamente o que está acontecendo, se um dia, por exemplo, assume um governo mancomunado com milícia, aí complica para a oposição. Não é hipoteticamente, assim, porque não é o caso. Mas aí seria no futuro do pretérito. Poderia ser complicado para a oposição. Que oposição vai se manifestar com medo
De perder. Aí, minha filha, aí a gente volta lá pra 64, é tiro, porrada, bomba. Então, é aí que eu quero convocar o ouvinte, essa é a importância do fandom da Juliette de BTS. Porque maior do que qualquer milícia é um fandom. Então, se você faz parte, aliste-se já num fandom forte, porque aí que entra o povo brasileiro, o povo, e a democracia é feita de e para vocês, fandoms. Então, pressione, tem que acompanhar e pressionar, fazer aquele famoso é o quê, menino, na rede social e pressionar para apoiar o seu político que está fazendo oposição. E isso é muito importante porque, e a gente falar também de minoria, de oposição, porque a gente entra no assunto que Ana sabe que eu gosto pouco, que é essa coisa mesmo da obstrução, né? O que acontece? O que é? Ô, mulher, mas ele não já evacuou? Não. Não é dessa obstrução que estamos falando. Poderia ser, mas não é dessa. Eu já ia falar camarão. Não, tá. Mulher. Esse é o nosso kit tampão. Porque que acontece? Tá. Por exemplo, ano passado, lá na Câmara, assim, a gente tem, digamos que a Câmara tem uma Bíblia e o Senado tem outra Bíblia, que é o que a gente chama de regimento. E o Congresso também tem uma terceira, né? A gente tem um regimento comum, que é para as sessões do Congresso. O que acontece? Ano passado, a gente teve algumas alterações na Bíblia da Câmara, digamos assim, que fizeram com que a minoria, ou seja, que a oposição tivesse menos poder. Então, dificultou para a oposição fazer o trabalho democrático, enfim, republicano dela, porque foi alterada o regimento da Câmara, né, impedindo que vários instrumentos, né, várias cartas, se a gente fosse brincar assim, se fosse um jogo, né, várias cartas de poder ali da oposição foram retiradas no ano passado. Isso foi muito ruim, porque quando você tira essa possibilidade de obstruir, né, de pedir maior discussão dos temas, você está fazendo com que aquele tratoraço que a gente chama, né, assim, quando a gente fala, o presidente passou o trator, significa que ele pegou e ele passou por cima de todo mundo e aprovou o que ele queria. Isso é muito ruim para a democracia. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Correto, certíssimo, nunca errou, perfeita. Era obstrução, era sobre ele mesmo. Hora de tirar dúvida de quem é raso, burro, sem instrução, não muito promissor em se tratando de repertório. E é claro que eu tô falando de você, o 22 de Tem, a audiência mais fraca do Spotify. Eu adoro. Eles sabem, eles gostam, eles sabem que é com eles. E assim, tem cientista, doutor, PhD, acadêmico, mas eles sabem que eles são burros em alguma coisa. E tá tudo bem. Questão de ordem. Que diabo é isso? Questão de ordem. Questão de ordem tem que falar o artigo. Não, questão de ordem eu sei o que é. Questão de ordem é quando o parlamentar quer falar assim nas palavras dele. Com licença, Luciana. É isso? Só que aí o que acontece? Não, esse é o pela ordem, né? O pela ordem é com licença, Luciana. A questão de ordem é o com licença, mas com fundamento. Tem que ser fundamentado. Eu tô te pedindo licença porque eu preciso falar sobre isso, que tá aqui, tá escrito. Então tá na Bíblia aqui, ó, que eu posso falar sobre isso. Tá na Bíblia. Então, com licença, Luciana, é o pela ordem, e o questão de ordem é o com licença, Luciana, é muito fácil falar quando você tem razão. Queria saber se é um parente seu, qual seria a sua atitude? Muito bom. É isso mesmo. Muito bom. Perfeita. Aí, Leila já tá pronta pra trabalhar no Congresso. Eu tô pronta. A minha carreira política vem. Tá pronta. Só que o único problema de Leila no Congresso é que ainda não estamos podendo mandar
Mas olha, ouvinte, a gente está preparando um projeto de lei que é importante, que eu acho que não se faz leis sem comunicação, sem comunicar. Nunca na história desse país um projeto foi tão importante como Não. Qual que é o grande trunfo de Luiz Inácio Lucas da Silva? O trunfo dele é um cara que se comunica muito bem com massas e com segmentos de poder do país. Então, a comunicação é importante. Daí, a gente tem conversado, tenho sugerido para as meninas aqui, para levarem para o Congresso, a vaia cearense, né, como forma de repressão. Eu acho importantíssimo. E de comemoração. E também os 15... Ana é uma grande entusiasta dos 15 segundos de "ai, se lascar". Eu amo. Do Falcão, glorioso comediante Falcão. Resolveria muita coisa, não resolveria? Eu tenho certeza disso. As pessoas se sentiram melhor representadas, sabe? Eu acho também que com os 15 segundos, eu acho que a pessoa se recolhe a sua insignificância e para de falar merda. E na CPI isso seria muito importante. Nossa, teria resolvido tanta Pena coisa. que não tivemos. Eu fiz uma edição aqui que eu quero que vocês levem pro Senado, que é a edição que junta a voz da locutora do Senado, que fala 15 segundos, com o Vai Se Lascar do Falcão, que eu acho que juntos. Aí eu queria rapidamente que vocês duas colocassem um exemplo de quando poderia ser usado 15 segundos de Vai Se Lascar. 15 segundos. Vai se lascar, vai se lascar, vai se lascar, vai se lascar, no véi, cê é vergonha. Vai te lascar. vai te lascar. Olha, pra mim, tem um momento de 15 segundos de "vai te lascar" que é algo que me toca muito ao coração, que é quando algum parlamentar tenta meter uma emenda de redação. Por exemplo, assim, uma emenda de redação de 3 páginas. Que diabão emenda de redação? Então, quando você pega uma proposição, um projeto de lei, enfim, e você quer alterar de alguma forma, você tem 2 tipos de emendas, na verdade, né? O pessoal tem ouvido muito falar da emenda de orçamento, que é uma coisa diferente, vamos tirar isso daqui da sala nesse momento, e você tem uma emenda mais simples, que é uma alteração que você quer fazer num projeto de lei. Emenda, ouvinte, é realmente emendar, é fazer um negocinho ali. Isso, é pegar o corretivo do texto, exato, que você fala, eita, errei. Você pega o corretivo bem ali, pega aquele corretivo, né, passa em cima, aquele corretivo branco, passa em cima e aí escreve de novo aquele pedaço da lei. E sai tudo molhado. Tudo Rasura. molhado. Só que acontece, tem uma emenda específica que chama emenda de redação, que é o quê? É quando você faz uma alteração tão pequena que não tem alteração de sentido, não tem alteração de conteúdo. Tipo se tivesse escrito assim, eu quero comer pizza, ou eu quero comer uma pizza. Aí a pessoa para tudo e fala assim, eu quero escrever uma. Isso, alguma alteração ali que não vai fazer tanto, sabe? Não vai fazer. Eu já tô com ranço. E aí... Pobre. Só que aí por que é importante isso? Porque, por exemplo, quando um projeto é aprovado na Câmara, para um projeto virar lei, ele tem que ser aprovado nas 2 casas. E aí ele tem que ser aprovado nas 2 casas como? Do mesmo jeito. Porque pensa no seguinte, se eu aprovo um projeto na Câmara, aí chega no Senado, eu aprovo, mas metade dele tá diferente. Você concorda que essa metade que tá diferente, a Câmara não falou nada a respeito? Uhum. Não se manifestou? Vocês não vão nem atrás com um pau atrás da pessoa que mexeu? Queria, mas porém entrou tenho muito medo. Mas aí tem aquela cartinha do Uno, da setinha, assim, que tem que voltar. Tem que voltar. Se você alterou na outra casa, que a gente chama de casa... A casa iniciadora é aquela onde o projeto começa. A casa revisora é aquela que faz a revisão mesmo do projeto. Se você alterou nessa segunda casa, tem que voltar para a primeira. Alteração de mérito. Alteração de conteúdo. Alteração bonito, que né? faça a diferença, né? Agora, se você tem uma alteração que é assim, tava errado ali, era D, e aí ao invés disso ficou dá, sabe? Alguma coisa ali que realmente não faça nenhuma diferença no sentido, não tem por que voltar e fazer tudo de novo. Então isso a gente chama de emenda de redação. Exatamente. Mandaria se lascar. Não. Só que tem alguns parlamentares muito espertos, né, que falam o seguinte, não, gente, isso aqui, uma emendinha de 3 páginas, isso aqui é uma emenda de redação, não tem por que voltar pra Câmara. Faz uma emendinha de 3 páginas, entendeu? Ele tá obstruindo o rolê baseado num negócio... tornando menor. Aí tu tá mandando aquela carta do Uno, mais 3. E aí? E quer que seja considerado um não cartinha de voltar, né? Exato. Olha, já me deu gatilho de publicitária, então eu vou usar a carta da trabalhadora brasileira pra você entender. É como se o seu chefe falasse assim, vem trabalhar no fim de semana. Sábado, domingo? 2 dias.
É nada. Que é isso? É nada. Aí pergunta se você vai receber seus direitos porque tu foi trabalhar só porque tu quis ir trabalhar. Não vai nunca. Não, aí vão falar, aí você vai falar, eu quero meu salário, tá? Eu quero uma hora extra. Menino, hora extra, sábado, domingo, dia de sol, corra linda. Você tem que ter amor pela empresa. Se lascar. Aí entrou os 15 uma emenda de 3 páginas, que esse é todo a pobre da minha amiga ficou sem dormir dias. Ô, bichinho. A pobre. Toda essa merda. 3 páginas não dá pra você dizer que é uma alteração. Não é uma preposição. Não é uma vírgula que você errou ali. Não existe isso. 3 aí páginas. Tinha que voltar mesmo. Tinha que voltar. Aí o que aconteceu, Elaine? Se lascar. Não voltou. Não voltou. Então era isso que eu ia perguntar. Vocês brecam? Porque sim. E aí o cara quer forçar a barra. E aí, como é que é? O que acontece se ficar diferente uma legislação de um lado, numa casa, e na outra? O que acontece se fica diferente? Não dá match? Você tem um juiz, né? Ali no Congresso você tem, se você for considerar o papel da pessoa que dá a palavra final, né? Tem alguém que tem uma palavra acima dos demais quando tem uma dúvida, que é o presidente. Então o presidente da casa, na verdade a mesa diretora, né? Que aí é composta pelo presidente e demais membros, ela que define e dá a palavra final. Mas qual é a vantagem de uma pessoa ser tão empata foda assim? Qual que é a vantagem? Ele ganha dinheiro? Qual que é o rolê? Você não dá simplesmente pra falar assim, puta merda, velho, tu é chato. Não, é porque assim, Leila, tem interesses diversos. A gente sempre acha que interesse é algo que é só relacionado à grana, né? Mas não necessariamente, interesse político mesmo. Às vezes é um projeto que, sei lá, que um lado quer muito aprovar e que se for voltar para outra casa, ou vai demorar muito tempo, ou eles acham que não vão conseguir manter a alteração que foi feita, entendeu? Então, eles acham que o risco é menor de você manter, sabe, bater o pé do que alterar. Ouvinte de BTS e K-pop em geral, Otaku e Juliettes, Cactus. Subir a tag, emenda de redação não é entretenimento. Fera do tife do rato! Pelo amor de Deus, ai! Tipo uma merda te converter? Infeliz de infitete. As POB das Mas o que acontece? É uma coisa que eu falo muito lá no Senado e que a gente não aprende e que isso depois, essa água baixa na nossa bunda lá na frente, que é, a gente pega esse tipo de formatação do deixa disso, deixa passar, para coisas que a gente considera que são importantes, por exemplo, teve alguma coisa, é um projeto, assim, super importante, a galera tá, um exemplo, assim, como se fosse o auxílio emergencial. É muito importante, tem que passar logo. Exemplo hipotético. É, hipotético. Tem que passar logo, é muito importante, porque o povo tá passando fome, piriri pororó, e realmente, né, o povo na pandemia se lascou e tal. Aí, não, então, isso aqui teria que voltar, porque isso aqui é uma modificação de mérito que a gente vai fazer no texto. Não, mas a gente passa como se fosse de redação, porque isso é urgente, o povo tá passando fome e tal, não sei o quê. Aí que a galera vai pensando no povo que tá passando fome e fala, não, então vamos deixar passar. Aí você passou uma que é por uma causa boa, aí você abre o precedente para um monte de coisa ruim, entendeu? Então, assim, a gente, às vezes, o Congresso, o Senado e a Câmara, eles usam dessa jurisprudência, desse atalho, né? Não, desse atalho para poder fazer uma coisa que é importante, desse puxadinho para fazer uma coisa que é urgente. Só que aí, quando eles querem, eles que eu digo, né, normalmente a base, que a gente está do outro lado, quando a base quer fazer alguma coisa errada, a gente fala, isso não pode, isso não é emenda de redação. Aí eles viram na nossa cara e falam, mas lembra lá atrás? Acabou! Olha! Quando vocês fizeram, joga na cara todo o mal que ele te fez. O Congresso precisa urgentemente de 2 coisas. Algum departamento de fact-checking e talvez... Eu tô criando cargos. Esse departamento de fact-checking tem que ter a galera que vai ler. Eu ia até perguntar isso. Essa mesa lê tudo? Esses caras lê tudo? Tu vai me dizer que eles lêem tudo? Mulher, quem tem que ler é a gente que tá com... É vocês que se fodem. A gente, porque é a gente que vai se lascar. Se a gente não lê, o negócio passa e a gente... Aí os 15 segundos vai pra gente. Meu Deus, vocês têm que prestar atenção. Mulher, tem que estudar, eu não aguento mais estudar nessa vida. Pobre. Eu quero ser blogueira, me ajuda. K-popers, tag Ana Cristina no Big Brother 2023. Mulher, do mesmo jeito que eu não, o povo fala assim, por que você não se candidata à política? Eu falo, porque no primeiro dia eu quebro o decoro, que eu mando todo mundo se lascar.
Mesma coisa do Big Brother. Eu sou expulsa no primeiro dia, porque eu viro a mão em alguém. A bichinha, a coleira dela é ler projeto. Vocês acham que não, mas a gente passa muita raiva ali, viu, Leila? Não é pouca, não. Isso ali. Haja terapia. E o povo no Twitter se degladiando por outras coisas, né? Não, porque a Lembra? esquerda, a direita. A última e-mail de redação de 3 páginas que a gente teve, que eu cheguei em casa doente, quando eu fui olhar, eu falei, vai estar todo mundo falando sobre isso, todo mundo revoltado, eu tenho certeza. Na hora que eu olho, outro assunto. Coronel Siqueira, era a pauta. Era Coronel Siqueira a pauta. Ai, que ódio. Ouvinte, elas ficaram puta da cara, porque tava rolando umas coisas muito sérias lá em Brasília, e o povo todo falando do Coronel Siqueira. Eu vou falar um negócio pra vocês. O melhor momento pra política fazer merda é esse agora do Big Brother. O povo fica lá, e aí vai, e aí fala, e aí esculhamba a gente, porque tem um povo que quer ficar esculhambando a gente, porque acha que pode fazer melhor e não faz. E aí fica falando, porque os parlamentares, porque todo mundo mancomunado, porque não sei o que não sei o que. Aí o povo quer esculhambar a gente. Na hora que a gente precisa que as pessoas se mobilizem porque tá dando uma merda do tamanho de um bonde, o povo tá lá, porque a Juliette, porque não sei o que. Então, vocês se preparem, porque esse ano 2022 é ano de eleição, tá rolando Big Brother, vai acontecer um monte de coisa, porque a pandemia com essa variante Ômicron aí, que é mais leve para quem se vacinou, né, completou todo o ciclo vacinal, se vacinem pessoas, viva o SUS, é mais branda, mas aqui, por exemplo, no Distrito Federal, que é onde eu e Elaine moramos, 100% dos leitos ocupados. Então, a gente provavelmente vai ficar no sistema de deliberação remota. E aí, minha filha? O sistema de deliberação remota é trabalhar de casa. Só que pra gente, isso significa o quê? Significa os parlamentares estarem em casa. Aí vocês pensem, por exemplo, no Senado, né? Não sei se vocês já observaram, mas as pessoas do Senado, né, os senadores, eles costumam ser um pessoal, o quê? Um pouco mais antigo, assim, um pessoal... Enfim, que tem um pouquinho mais de idade, que nem sempre está tão adaptado às tecnologias. E não só isso, é mais fácil você atropelar, é mais fácil você ter menos discussão, você passar as coisas de uma forma mais rápida, por esse sistema remoto, porque o presidente dá a palavra quando ele quer, assim, os botõezinhos dele ali que estão controlando tudo. É muito diferente de quando você está no plenário, por exemplo, que a pessoa vai lá e dá um grito e o presidente vai ter que ouvir. Quando é pelo SDR, fica muito mais difícil, né? Ano retrasado, né? Porque agora parece que a pandemia foi um ano só. Mas quando foi, por exemplo, aprovado a primeira PEC, não confundir com POC, mas a primeira PEC, que é Projeto de Emenda à Constituição... A PEC é fácil. A Constituição, todo mundo já sabe, que é o Código de Defesa do Consumidor do povo brasileiro. Que é isso, mulher? A Constituição é assim, você tá na Constituição, a Constituição é como a internet, se tá na Constituição é verdade. Então, a emenda é você falar assim, caralho, essa Constituição aqui, 88, vamos mexer nas coisinhas aqui. Só que para você alterar a Constituição, como ela é a lei maior, naquela hierarquia que a gente falou, a Constituição tá lá, tipo, lá no teto, né? Ela é a lei principal. Juliette. É a Juliette, exatamente. Abaixo dela, só a cara. Sem defeitos. Aí, então, para você fazer uma alteração ali, você precisa de mais esforço. Você tem que ter uma votação mais... muita gente tem dúvida com relação a isso, né? Você precisa votar em 2 turnos, você tem que ter mais votos, né? Por quê? Porque você não pode sair alterando a Constituição de todo jeito. Durante a pandemia, a gente precisou fazer precisou assim, né? Disse, né? Foi falado que se precisava fazer alterações na Constituição. Quem a disse? gente disse, né? Essa galera aí que pesquisou foi assim, foi no Zap. Falaram que precisava alterar a Constituição. A pessoa para quem eu trabalho, na época, comprou uma briga grande, a gente foi ao Supremo, inclusive, para falar, olha, não dá para alterar a Constituição votando virtualmente, votando cada um na sua casa, sabe, alterando uma lei que vai ser alterada para sempre, né, em tese, né, porque ela é mais difícil de alterar. Que é essas caras aí, Ana? Nós estamos, olha... minha amiga, continue, as pobres de nós. Porque é isso, a gente teve, assim, várias alterações importantíssimas que vão ser mantidas por muito tempo, foram feitas de uma forma super rápida, sem a discussão adequada, porque foi feito pelo SDR com a desculpa de que tinha que ser feito... Sem raça definida? Esse é SRD. O SDR é Sistema de Deliberação Remota. Então, que é trabalhar de casa.
Tudo isso para falar o quê? Esse ano e durante esse período de pandemia, mais do que nunca, a gente precisa muito das pessoas prestando atenção no que está sendo discutido, no que está sendo votado. Mais no legislativo do que no Big Brother, gente. Por favor. Assim, não... Deixa pra olhar só ali. A gente não consegue pagar publi no BBB. Acompanha a Leila que vai falando, que as coisas vão acontecendo durante o dia. Querida, eu tô vendo a Nayara Azevedo passar desodorante agora. Não, nem me fala dessa mulher. Mas aí, tipo, vê o paredão, formação do paredão, aí vê a eliminação, mas enfim, o restante do no dia, horário presta nobre. atenção nas coisas que importam, porque depois vocês vão cobrar a gente no Twitter, dizer que não sei o quê, porque parlamentar... Mas é que o problema é que o Twitter, eu acho que ninguém paga tanto o Globoplay assim, é que o Twitter transmite o Big Brother. O ponto é que o Boninho tá nos ajudando esse ano. Esse ano a gente tá com um BBB fraco, com participantes amiguinhos, eles cantam louvores, eles malham juntos. Mulher, isso aí é porque começou agora, daqui a pouco já tá todo mundo se matando, um querendo matar o outro, isso aí não dura muito não, o ser humano não é Deus harmônico. Deus vai tocar no coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, sobre esse negócio que a Elaine tava falando do sistema de deliberação remota, o seguinte é esse. Eita! Eu não sou de falar o meu currículo não, mas eu passei 5 anos na faculdade de Direito, depois fiz o meu mestrado e todo mundo dizia, quando eu tive minhas aulas lá de constitucional, com os ministros do STF, inclusive, que estavam lá me explicando, falando assim que a Constituição brasileira, ela é rígida, ela é muito difícil de ser alterada. Eu vou te dizer o seguinte, que desde que eu entrei nesse Senado, eu nunca vi tanto projeto de emenda constitucional para alterar esse diabo. A Constituição, ela é ética e fluide, agora? Ela é ética e fluide. Total, ela é ética e fluide. Você faz emenda para tudo. Aí eu acho o seguinte, você tá defasada, vamos fazer uma nova constituinte, mas a gente não tem clima para isso, né? Principalmente agora, talvez com Luiz Inácio aí, quem sabe, talvez a gente consiga fazer uma coisa, mas não dá. Só que aí a gente está alterando tudo, a gente está alterando uma Constituição que, de acordo com o que me ensinaram, ela é rígida, ela tinha que ser muito difícil de ser alterada. Mas não basta ela ser muito difícil de ser alterada por votação em 2 turnos, nas 2 casas. Que diabo é votação em 2 turnos? Então, o projeto de emenda constitucional, veja bem, um projeto de emenda à Constituição, onde você vai acrescentar alguma coisa na Constituição, que já está lá na cento e não sei quanto, na emenda cento e não sei quanto que tem, o que você precisa? Você precisa de 27 assinaturas no Senado, 1/3, né, das assinaturas no Senado, e você precisa de 1/3 lá, ou 1/3 na Câmara. Ou 1/3 na Câmara, se for começar por lá, né? Se você consegue 1/3, que já é uma dificuldade, você conseguir 27 assinaturas, que o povo tá aí, mesma coisa para CPI, o povo tá aí, não sei o que, vai fazer, é difícil pra cacete conseguir, e não tem coisa pior para um assessor do que ficar chorando assinatura para parlamentar, que é um inferno isso, um inferno. Mas aí você conseguiu suas 27 assinaturas. Ela vai passar pelas comissões que foram designadas, né? Normalmente a CCJ está inclusa. Depois que ela passar pela CCJ... Só que aí depois que ela passar pela CCJ, ela vai para o plenário. No plenário, ela tem que ser aprovada em primeiro turno com uma votação com um quórum de 3/5. Um quórum especial de 3/5. E aí você teria... Entre a votação no primeiro turno e a votação no segundo turno, você teria um espaço de tempo que ele não acontece mais, eu não sei onde foi parar, porque agora todo mundo concorda em deixa o como é que chama, Elaine? Não, é porque você pode fazer um calendário especial, né? Se todo mundo concordar... Mas como é que chama do primeiro e segundo? Tá, o interstício entre o primeiro turno... a mistura de intestino e testículo. O intestino. O interstício entre o primeiro turno e o segundo turno, ele não existe mais. Agora a gente vota a PEC sem contar esse prazo entre o primeiro e o segundo turno. A gente vota o primeiro turno e o segundo turno no mesmo dia. Isso no remoto? Isso, não, e aí... De qualquer forma. Isso já tem... presencialmente. Mesmo quando a gente não estava remoto. Agora, com o remoto, as coisas ficaram mais fáceis. O presidente da Câmara dos Deputados fez um ato da Câmara dos Deputados dizendo que as votações que têm que ser presenciais que a gente faz no Senado, na Câmara eles podem votar virtual. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você está lá no meio
do município lá, porque você está fazendo sua campanha, né, sua pré-campanha, que não podia fazer, mas você está lá fazendo, você está fazendo sua pré-campanha lá no interior de não sei aonde, aí o presidente da casa liga para você, que você é da mesma base que ele, fala assim, vote aí sim, que nós estamos votando um negócio importante. O cara não sabe nem o que está votando, gente, isso é muito triste. Não sabe o que está votando, e vai e vota conforme mandaram ele votar, porque a base está toda ali. E outra coisa, a base do governo nesses momentos, porque a gente sabe o que rola, né? Família em coreano, Ohana, dois dedinhos juntinhos assim, a gente sabe quem que ganha o que ali, então é uma base muito fácil de você articular, porque todo mundo vai ganhar alguma coisa para votar daquele jeito. Agora, por exemplo, a gente que é oposição, que é minoria, a gente não está tão articulada. Os parlamentares querem saber o que está votando, por que está votando, como é que está votando, qual que é o texto, se tem emenda, se não tem. E aí os pobres assessores, para a gente poder fazer a orientação do parlamentar que está lá na casa dele, lá no estado dele, é muito difícil. E mesmo quando a gente faz, às vezes, assim, já aconteceu, sei lá, de parlamentar, a gente falar para o parlamentar, para ele pedir a palavra, para ele, enfim, fazer algum tipo de obstrução que é regimental e que é democrático, que é republicano, e ele não consegue porque, o presidente não viu. A gente teve um caso... A gente teve um caso muito triste, assim, que deixou o pessoal, na época, super consternado, que foi, por exemplo, a gente tem uma senadora, a senadora Mara Gabrilli, que ela tem uma deficiência, então ela tem mais dificuldade mesmo de lidar, ela pediu a palavra e antes de uma votação que foi definida por muito pouco, então talvez até ela tivesse conseguido, né, assim, se ela tivesse falado, talvez ela tivesse conseguido reverter alguns votos, e ela não conseguiu a palavra, né, e aí, enfim. E para a gente é difícil mobilizar, porque quando a gente está no presencial, a gente liga para o parlamentar ou para a assessoria, e a gente consegue mobilizar. Agora, se a gente está no remoto, aí a gente liga para o assessor e fala, pede pro seu chefe votar e tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala, não tô conseguindo falar. Quem é que muda isso daí? Quem é que define? Não pode mais remoto. Presidente. Mas aí... Da República? Não, o presidente das casas. Presidente das casas. Só que aí a pandemia veio com, entre aspas, a desculpa, né, de que a gente precisa, para a gente se proteger, a gente precisa estar no sistema de deliberação remoto, e a Omicron, como ela é mais transmissiva, tá todo mundo pegando, o Senado tá cheio, a Câmara tá cheia de casos, então, assim, para nossa segurança, é importante que a gente fique no sistema de deliberação remota. Agora, para a deliberação... Esse é um ponto polêmico, assim, né, Leila? Até eu e a Ana, acho que às vezes a gente tem algumas... Natural, né, ter algumas posições divergentes. Assim, eu tenho uma visão, por exemplo, de que é uma atividade essencial. Eu acho que a gente deveria estar presencial mesmo com risco, porque assim como tem o médico que está lá, enfim, da linha de frente, porque são alterações que são, cara, impactam muito na vida do cidadão, sabe? Eu não quero morrer. Então é isso que desejamos para vocês neste programa hoje. Hora de tirar a dúvida de quem é raso, burro, sem instrução e não muito promissor em termos de repertório. E é claro que eu tô falando de você, ouvinte do Hoje Tem, a audiência mais fraca do Spotify. Gente, eu me sinto muito atingida. Não, pela ordem de novo, pelo amor de Deus, Leila. Eu me sinto muito atingida quando você fala assim, porque eu sou essa audiência. Mas é você, eu tô falando de cientistas, mestres, doutores, o povo do PhD, o povo que faz bolsa de estudo lá fora, porque aqui não tem mais. Toda essa galera é por você que é um gênio em astrofísica, mas não sabe porra nenhuma de Big Brother, entende? Todo mundo é burro. Mas fica lá falando que a gente não faz nada. Não pode dar na cara. A grande mensagem desse programa é essa, é assim, todo mundo é burro em alguma coisa. Meu papel aqui como comunicadora é tirar esse véu de superioridade que a sua mãe colocou em você, e a escola Waldorf também. A escola Waldorf diz que a criança, ela pode tudo, dá uma faca pra ela que ela vai fazer coisas incríveis. Não, o meu papel é dizer assim, não, seu filho não é um gênio porque ele equilibra 5 bloquinhos, e você também não é o gênio que a sua mãe falou. Então vamos tirar dúvida. Os pobres das crianças. Eu pedi para vocês pelo Twitter enviarem suas dúvidas sobre política, perguntas, tudo mais, né, para as nossas especialistas. Infelizmente vocês mandaram, o que faz com que eu trabalhe. E vamos então trazer essas dúvidas aqui. Eu vou projetar para vocês, tá? Ok. Já dizia a moça que ligou pra Coel, vocês não tem mais o que fazer não, né? Que só pode ser um desocupado, um homem desse. Só pode ser um desocupado, um homem desse. Com as minhas duas faturas pagas. Vocês veem? Vem.
Bom, eu vou começar. Fiquem à vontade, quem se sentir, Deus tocar no coração das duas pra responder. Eu acho. É tão gospel, né? Você é tão gospel, Leila. Eu sou gospel, eu sou. Quase um BBB. A primeira pergunta é de @SidNassar. Ele diz: pô, eu nunca entendo essas votações em 2 turnos e tal. Quando se aplica? Acabaram de responder, mas vamos reforçar. Pode ir lá. Então, voltando aqui, né? Por exemplo, é de manhã, de tarde? É de manhã, de tarde, de turno? Não, é turno da manhã. Turno matutino. Não ria que é a dúvida do Brasil. Não é isso. A votação em 2 turnos. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui sobre o projeto de emenda à Constituição. Proposta de emenda à Constituição, não é projeto. A proposta de emenda à Constituição, como a gente tem uma Constituição que supostamente ela deveria ser rígida, ele tem que ter, a proposta tem que ter uma tramitação um pouco mais complicada para que os parlamentares vejam, é isso mesmo que você quer? Você aceita e quer continuar? Então você faz o primeiro turno. Você faz o primeiro turno de votação. E a votação com quórum qualificado. Elaine, quórum qualificado, por favor. Qualificado? Não, qualificado, na verdade, ele pode ser ou 50% mais 1, ou 3/5, enfim, é quando você diz qual que é o quórum certinho. Quando você não diz, é a maioria simples, que é assim, tem 40 lá, votou 21 a favor, ok, entendeu? Se for qualificado, ele vai te falar quanto que precisa ser. Que legal! No caso da proposta de emenda à Constituição, você tem que ter 3/5. Isso. E são 49. E quem define 49. O quórum qualificado? A Constituição. Quem define? Tá lá no regimento tudo bem. Não, então Constituição. Então quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Então, e aí você tem esse primeiro turno, e aí depois do interstício, que a gente não está tendo mais, que o interstício é um intervalo de tempo até o segundo turno, você teria uma segunda votação. Aí na segunda votação fica aquela galera que estava mais ou menos em cima do muro. Nós, como assessoras maravilhosas que somos, a gente vai no ouvido da pessoa e fala, mas eu tenho certeza. Não do nosso parlamentar, que o nosso já está corretíssimo. O nosso tem certeza. Sim. Exato. A gente vai naquele que está em dúvida. Às vezes o parlamentar fala assim, mas me explica isso aqui direito. A gente fala, olha, veja bem, é assim, assim, assim. Mas o senhor entendeu eles sabem que vocês estão manipulando eles. Eles sabem. Não é manipulação, a gente paga pra isso. A gente só faz o que é correto. Não, a gente só faz o que é correto. A gente só faz o que é correto. Nunca menti. Então, a gente fala assim, olha, se o senhor fizer isso, aí é bom porque você aí pega uma questão mais do Estado e fala assim, olha, mas o Estado do senhor vai perder não sei quanto se o senhor botar dessa forma. O senhor tem certeza disso? Ouvinte, tu que é manipulador, tu vai dar tão certo. Aí você fica com aquela pulga atrás da orelha, assim, aí no segundo turno a pessoa assim fala, vou votar de outra forma. Aí a gente consegue, às vezes, a gente consegue virar a votação e fazer a coisa ficar certinho. Resumindo, a galera do gabinete do parlamentar que trabalha pra caralho. Não é pouco Vocês não, viu? Que fazem modéstia à parte, a gente trabalha muito, viu? Mas, porque explicar pro nosso é bem mais fácil, porque, por exemplo, a gente tem a pauta do nosso chefe, a gente sabe mais ou menos como o nosso chefe pensa, a gente sabe mais ou menos como ele vai ter que votar. O que a gente precisa é convencer o outro e o assessor do outro de que aquilo ali não é uma boa ideia. Mas eu vou fazer uma pergunta agora delicada e constrangedora. Os parlamentares de vocês, que vocês acompanham e gerem e assessoram, eles já são bons porque eles têm vocês. Mas aí vamos falar assim, vou dar um exemplo. E quando o parlamentar é uma porta, a culpa é da galera do gabinete? Cara, eu acho que é um misto, não. Leila. Assim, tem parlamentar que não é, assim, que não tem tanta, não é tão provido de habilidades, digamos assim. Cognitivas. E que tem uma habilidade muito boa de compor equipe, compor time. Cara, o cara não deixa de ter uma habilidade massa ali, sabe? Tem um time bom e que consegue suprir. Tem parlamentar já, cara, que ele é bom pra caramba e que o time, sei lá, só complementa, entendeu? Acho que tem parlamentar que tem uma equipe muito boa, mas que resolve não usá-la. Tem também. Tem estudo. Entendi. Porque assim, a gente, é o que eu sempre falo, né? Os parlamentares passam e a gente fica. Então a gente passa por vários parlamentares que têm formas de atuação diferentes. Então a gente tem muitos colegas hoje que foram de liderança de governo, que arrasaram na liderança de governo, que hoje estão com um parlamentar que é mais, entre aspas, né, mais tímido, assim, então a pessoa
não dá tudo que poderia dar, mas aí vai do parlamentar, vai do assessor. Tem vezes, por exemplo, que vai ser mais, que pra gente vai ser mais profícuo, né? Tipo assim, vai ser melhor a gente chegar logo no assessor do que no parlamentar, porque a gente sabe não que quem fale tá formando profícuo, aquela não. opinião. Desculpa. Vai ser mais legal, mais legal. Isso, vai ser mais bacana você chegar no assessor, vai valer mais a pena você chegar nele do que você chegar no parlamentar, entendeu? Porque você sabe que é ele que tá formando a opinião ali. Exato. Ok. Elane, vou aproveitar que sua palavra foi uma última palavra. Vamos responder aqui. A Sara diz, Sara, a cansada, pergunta: por que às vezes um candidato tem muita votação, mas não consegue se eleger enquanto o outro de outro partido tem menos voto e é eleito? Isso aí ela já tá falando, ela não tá falando de legislativo, né? Ela tá falando de sistema proporcional. De eleições. De eleições em Sei geral. lá, mulher, que diabo é isso? Por quê? Então, você tem votações que são majoritárias, que é, por exemplo, que é para presidente, para senador é majoritário, para governador, prefeito, e você tem outras que são proporcionais, por conta do nosso sistema eleitoral, né? Então, por exemplo, a votação para deputado federal, ela é proporcional. E aí, o que vai valer não é em quem você votou necessariamente, mas é o quociente eleitoral. Mas se a gente for falar sobre isso aqui, talvez seja um episódio novo, assim. Não, a Leila não gosta de matemática, não dá pra falar de coeficiente aqui. Ah, não, que até isso vocês têm que saber. Não, gente, eu vou fazer um outro episódio. Aí você chama matemática. Esse é sobre eleição. Sobre eleição aí a gente pode falar sobre o quociente eleitoral. Eu prometo que a gente vai fazer um de eleição. É voto válido sobre o número de cadeiras, aí você tira o quociente eleitoral, e aí você tem que fazer o quociente partidário para você poder... E aí, por exemplo, para deputado federal, você tem que saber quantos habitantes tem naquele momento no estado para você poder usar o coeficiente. Isso para a quantidade de parlamentar que você vai ter por estado. Só que tem muito tempo que não é feita essa revisão. O quociente ele é mais para você saber a quantidade de pessoas por partido que vai ser eleito. Então, de fato, pode ser... Tem partido que assim, você, Leila, é de um partido, sei lá, Chiboquinho. PT. Eu sou do PT. Enfim, você é de um partido... Não, mas vamos considerar que você é de um partido, sei lá... Dos lindos. XY, bem pequenininho. E aí você tem 100 mil votos. Mas o quociente partidário, ou seja, o quanto de votos que um partido precisa ter para ser eleito, é 150. E aí o seu partido sozinho não conseguiu atingir isso. E um partido... um outro partido lá, o partido AB, conseguiu essa quantidade de votos. E apesar das pessoas... em todo mundo. Juntou, 50 pessoas e conseguiu essa quantidade de votos. Ele vai ter uma cadeira e o seu partido não vai. Isso é o sistema mas deu pra proporcional. entender. Acho que não é tão difícil e tão de matemática, não. É realmente... eu tô tentando pegar um exemplo. Vamos falar da fábrica de biscoitos Marilã, em que o wafer Marilã é o melhor, mas não torna ela maior que a Bauducco, porque a Bauducco, todo o portfólio de biscoitos, bomba. Bomba como o wafer Marilã? Não. O wafer da Bauducco é melhor que o da Marilã? Eu não acho. Mas o portfólio da Bauducco vende todo muito bem. E a Marilã, a pobre da Marilã, não vende a rosquinha, não vende os outros os bichinhos. Eu gosto da piraquê. Pode fazer propaganda? Não pode não, mulher. Para com isso. Pode. Só se mandar pras nossas casas. Não, aí que tá, não é propaganda, não pode, propaganda não pode, mas eu tô fazendo uma comparação... Uma analogia. Eleitoral, é tudo uma questão eleitoral. Entendi. Eu acho que eu me fiz entender aí, Elane. A Elane tava explicando. É a Marilã mesmo. está bombando de votos, mas ela não é tão parruda quanto o partido Bauducco. Exatamente, é isso mesmo. Se a Marilã de repente fizer uma linha sem glúten, talvez ela ganhe mais votos. O nome disso é lobby. O nome disso é advocacia em causa própria. É advocacy. Isso não é lobby, é advocacy. Advocacy, completamente diferente. O Davi @chadavi, pergunta: eu aqui não entendo as siglas, o que é que elas fazem quando elas agem? GSI, MP, PGR, TSE? O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, está nos monitorando nesse momento. É o do General Heleno. Mandar um salve aí, como sempre, General Heleno. General Heleno, toda a galera da ABIN que tá sempre com a gente, acompanhando o nosso trabalho, um beijo. Mulher, pelo amor de Deus. MP, medida provisória. Os vizinhos de Sueli, não faça isso não. MP pode ser medida provisória ou Ministério Público, né? Não dá pra saber aqui. PGR. Procuradoria-Geral da República dos Libertadores. Ou Procuradoria-Geral da República. Digo. E TSE?
Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Todas as siglas não tem porra nenhuma, nada a ver com a outra, e aí ele quer saber o que elas fazem. Não, o que tem de o gabinete tudo aí. de segurança faz? Ele Tem compra executivo. negócio pra espionar. Tem de tudo aí. Tem executivo, tem judiciário, tem de tudo. O MP, se for Ministério Público, o MP é quem, na primeira instância do judiciário, representa a população. Por exemplo, você vai se divorciar do seu marido e você tem um filho menor de idade, o Ministério Público é quem sabe o que é melhor para o senhor, seu filho, já que ele é menor de idade. Então, não dá para você separar sem o Ministério Público se manifestar sobre o assunto. Se for MP de medida provisória, a medida provisória já falamos aqui anteriormente. O Ministério Público, ele é um ministério... agora ele é um ministério real, igual qualquer ministério. Ou não? É só um nome que é parecido? Público. Aí, acho que até fizeram essa pergunta no Twitter, a diferença de promotor para procurador. O promotor, ele fica na primeira instância. Quando ele vai na primeira instância do tribunal, né, ele é um promotor de justiça. É o Ministério Público, o representante do Ministério Público é um promotor. Quando você vai para a segunda instância, que é quando você lida com os desembargadores, ele já vira o procurador. E aí o procurador, além dele representar a mesma causa, por exemplo, do cidadão na primeira instância, na segunda instância, ele também passa ali a tratar da União, dos municípios e tal, né? Aí tem o procurador da República nos estados, procurador da República nos estados, e aí tem o PGR, né, que é o Procurador-Geral da República. Ele é o Ministério Público. Ele procura os procuradores. União. Ele procura e não acha, e ele desiste de ficar procurando e fica ali lá. O Procurador-Geral, ele está a serviço, porque o procurador, ele é do Ministério Público. Ele está a serviço do público. O Procurador-Geral... Ele deveria estar. Ele tá, eu considero que esteja. O geral está a serviço do presidente. E então, por isso que eu digo que ele procura quem procura. Não deveria, mas está procurando quem procura contra o presidente. É uma grande procuração, né? É uma galera... Já diria Rupi Kaur, a poeta. O procurador procura a dor. Que bosta. A dor ele acha, o restante ele não acha, não. Procurador. E o Gabinete Geral de Segurança, o Gabinete de Segurança Institucional, que é o do... a gente mesmo. O do General Heleno, ele praticamente... Toma conta da vida do povo, procuram os dissidentes, às vezes acha, faz um dossiê sobre eles, essas coisas. Tem dossiê aí da gente, tudo. E eles compram aqueles software de espionagem e tem o General Heleno, que ele fica lá, sei lá, ele fica ali e tal. Ele fica ali no restaurante que tem aqui perto. Vamos para a próxima. Esdrúxula, eu amo os arroba dos meus ouvintes, porque são arrobas que passam credibilidade para quem é de Brasília. A Esdrúxula pergunta: o que são precatórios? Leila, a forma mais simples de explicar precatórios são dívidas, é a dívida que o Estado tem com o contribuinte, com algumas pessoas. Então é aquela pessoa que entra com algum processo contra o Estado, né? O Estado, quando a gente fala, é a figura mesmo da União, né, assim... Então, é o que vocês chamam de os políticos. Os políticos, mas é o todo, né? O Estado é aquilo que permanece. Uhum. Assim, por exemplo, a gente faz a diferenciação entre Estado e governo, por exemplo. O governo, ele muda a cada 4 anos. O Estado não, é a instituição que permanece. Então, é uma dívida que o Estado tem com o cidadão e que ele tem que pagar de alguma forma. Basicamente é isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre precatórios. Fique à vontade. Você que tem um banco público aí lhe devendo já... Felas da mãe. Assim, por exemplo, isso, o que a Elaine disse, né? Você entra com um processo contra a União, você ganha esse processo contra a União, e aí a União, o que ela faz? Ela vai emitir um precatório, que é como se fosse uma cartinha dizendo que você vai receber esse X, a União te deve esse X, esse valor, né? E o precatório é uma coisa que você demora um pouco para receber, você entra numa fila, porque tem uma ordem de preferência, né, para você receber, e você entra nessa fila. O que acontece? Quando você tem um precatório com a União, você tem muitos escritórios de advocacia
que vão atrás de você porque acompanham essa questão dos precatórios e falam, olha, se você me vendeu o seu precatório, por exemplo, você ganhou 100 mil da União. Aí ele fala assim, você vai receber 100 mil daqui a 5 anos. Se você me vendeu o seu precatório hoje, eu te pago 70 mil e você recebe agora. Aí tem muita gente que está precisando daquele dinheiro na hora e fala, não, então beleza, eu vou vender meu precatório. O cara paga 70 mil, você passa o precatório para esse escritório de advocacia e aí você consegue receber isso mais cedo. Aí o que acontece? A gente, nessa PEC dos precatórios, a gente institucionalizou o que os escritórios de advocacia fazem com a pobre da pessoa que está com um precatório para receber da União. Eles falam assim, olha, você não vai receber agora, você não vai receber amanhã, você não vai receber ano que vem, você não vai receber no outro ano. Mas, se você quiser receber mais cedo, a gente te paga quantos por cento? Eu nem lembro mais. Mas era assim, a gente paga tantos por cento e você recebe mais cedo. Mas, rapaz, negociando dívida com pobre? Estado. Bonito, né? Se as pessoas acompanhassem as coisas. Mas aí, então, foi nesses dias aí que o pessoal tava muito ocupado com o Coronel Siqueira, aí realmente não deu pro pessoal acompanhar. Pois agora vá lá processar a União, pra você ver quando é que você vai receber, porque você ficou preocupado com o Coronel Siqueira e não ficou preocupado com a gente. Que tenha valido a pena. Eu acho que a TV Senado, em especial a TV Senado, tinha que comprar uma cota no Big Brother Brasil, sim, e falar assim, ó, mostra o povo todo dançando de roda, que nem Midsommar, e assim, você está insatisfeito com essa união? E porque você não conhece a união que está devendo o povo com precatória. Aí vem, aí cobre eles dançando e vem um banner assim. Mas, mulher, a gente entrou no Twitter só pra fazer esse papel. Mas não. Big Brother Brasil precisa. Não, Big Brother Brasil não tem essa beleza minha de Elaine. Não tem, mas tem um alcance gigantesco. Você quer mais chamariz pra plateia? Quer do ver que cair curtida é falar de precatórios. Eles estão aqui nesse momento, aqui do meu lado, na televisão, dizendo que nunca vão brigar, que vão ser amigos para sempre. Tá, vai nessa. Então. É assim que o Senado tem que chegar e falar assim. Porque eles não têm um precatório para receber, porque se tivesse, não tava nessa paz toda. E faz igual o Juarez da TechPix, que o Juarez faz, e a Araci da Top Term, eles fazem gancho, né? Então, se tá tendo um barraco no caso de famílias, e a mulher fala assim, você me decepcionou. Aí a Araci, faz o gancho, ela fala assim, decepção mesmo, né, Regina? É não aproveitar essa promoção da Top Term. Então, o Senado tem que anunciar no Big Brother, e aí eles estão falando assim, eu nunca vou votar em você. Aí vem o Senado, com a Araci. Pode ser a Araci falando. Eu sei imitar a Araci. Sabe quem nunca vai votar? Os senadores que não sei quem, entendeu? Fazer um gancho. É isso mesmo, É isso mesmo, Cristina. Só o ômega 3 melhora a memória. Só os senadores para mudar a situação do país. Concentração e o frete grátis. Você ainda ganha um frasco de ômega 3. É isso que o Senado precisa. Davi Lopes pergunta, por que diabos o mandato dos senadores são de 8 anos? Por conta da questão da estabilidade. É pela mesma razão que, por exemplo, você tem um orçamento que ele começa a ser aplicado 1 ano depois do início do mandato de um presidente. Então, o presidente, ele tem, para você ter uma continuidade, digamos assim, você tem 1 ano de orçamento do governo anterior para só aí você implementar o seu. E aí o próximo governo vai ter 1 ano do seu orçamento antes de começar o dele. Com o Senado é a mesma coisa. O que acontece? Um senador, a gente tem turnos alternados, né? Cada estado, o senador, a ideia é que a Câmara represente o povo e o Senado represente um estado. Então a gente tem um número fixo de senadores por estado. Que são o estado 3 não é feito de povo, não? É porque é diferente, assim. Como a Ana falou, tem aquela ideia de que você tem o número de deputados federais proporcional ao número de pessoas. É simbólico, né? Então você tem os deputados representando o povo e cada estado tem o mesmo peso. Como eles têm o mesmo peso no Senado, cada um deles tem 3 senadores. Então, São Paulo e o Distrito Federal têm o mesmo número de senadores, mas eles têm números de deputados diferentes. São Paulo tem 70, que é o número máximo, e Brasília tem 8, por exemplo, deputados federais. Porque está representando o povo. Ou seja, antes de vocês falarem que a gente, Brasília é a terra dos políticos, não sei o que corrupto, sarará. A gente só bota 8, vocês botam 70. 8. Você, Leila, já queria dizer eu isso? não.
Eu E aí, nem conheço. estado não. Estado é igual. Então, você, como tem o mesmo peso, cada estado tem direito a 3 senadores. Só que o que a gente faz? A cada 4 anos, a gente muda uma parte da composição dos senadores. Ah, No vocês próximo fazem ano, vocês trocam um os gabinetes rodízio. tudo. Não, muda os senadores. Então você tem, cada estado, nesse ano, por exemplo, a gente só vai escolher um senador. Na eleição, 4 anos atrás, foram 2 senadores. Então você vai invertendo, entendeu? Pra não ter essa troca. Pra não formar amizadezinha, conversinha paralela. Aí a gente vai pra quê? Pra manter a estabilidade da defesa do estado, né? Assim, idealmente é muito bonito. Isso é saudável, eu acho saudável porque, eu tô falando sério, vocês estão rindo, porque muda-se as correntes, eu tô lendo um livro de ideologia, eu não devia falar isso, mas mudam-se correntes ideológicas de tempos em tempos e é saudável que mude. É uma alternância, né? Uma alternância. Alternância de poder é isso. Desgraçado, né? Ficar tirando uma mulher boa que tá no poder pra botar uns bosta. E eu vou te falar também o seguinte, Leila, assim, a gente pode achar que não, mas eu sou uma grande defensora do Senado, né, dos poderes do Senado, assim, e eu acredito que essa questão... Sou uma grande defensora, merda nenhuma, mas enfim. Por quê? Eu acho que, por exemplo, se você olhar os últimos anos, cara, o Senado segurou muita bomba, e muito disso é porque um senador, ele não tem que ficar pensando na reeleição dele a cada 4 anos. Ele tem uma estabilidade maior. Então ele pode fazer tomar algumas decisões que são mais polêmicas, por exemplo, sabe? Para defender o que ele acha que é o certo. Então eu não acho que seja ruim, assim, eu não vou discutir com miliciano. Por exemplo, cachorro. Vou te dar um exemplo claro, assim, do que aconteceu ano passado. A gente teve uma alteração, a última alteração de lei trabalhista foi barrada no Senado, com votos divergentes de pessoas da base. Então teve gente do governo que votou contra o governo. Por quê? Porque ele não ia ter que ser reeleito agora, entendeu? Não precisa então ele pode votar você, como ele acha querido. que tem que votar. Por que choras, governo? Pergunta de Fogo Picon da Quebrada. É o Fogo Jonathan. Ele pergunta o seguinte: por que os políticos têm tantas regalias? Quem autorizou tudo isso de benefício pra eles? Desde Vocês que votaram neles pra eles votarem nas coisas. Nesse momento, o vinho de Ana Cristina já está chegando na base da garrafa. Ana Cristina já está entregue a Deus e está respondendo do coração. Já estou sincera, já. Tá sincero. Não, eu já tô aqui, ó. Por que eles têm regalia? Porque quem vota as regalias dos parlamentares são os parlamentares. São os parlamentares. Quem botou os parlamentares lá foram a população. Então, gosto melhor. Não adianta votar de caticatiano e depois ficar falando assim, não, porque os políticos viram. Porque os políticos têm tanta regalia. Aí vai lá, vota no Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pega o cartão corporativo dele, aí vai estar gastando, andando de jet ski e tal, não sei o quê. Com o jet ski da Marinha, pode andar com o jet ski da Marinha? Não deveria, né? Mas aí o povo tá lá, batendo palma para ele, o homem lá, Bolsonaro, cai do jet ski. Eu vou cantar uma bola aqui pra você, ouvinte, que você tá vendo no Big Brother. O Big Brother tá nos ensinando, e a CPI da Covid nos ensinou. 3 perfis de políticos, guarde essa informação, printa esse áudio aí, cropa esse áudio, solta no TikTok. 3 perfis de políticos que vão performar bem. Quem já é bilionário, como o Tasso Gereissati, que ele não precisa ganhar porra, ele já tem tudo. Quem já é... Aí o Big Brother tá nos ensinando com Jade Picon. Jade Picon já tem tudo, então ela, tô aqui curtindo. Ela falou que vai dar a geladeira pra madrinha dela, né? Tô aqui com a minha saúde mental, então assim, se o bilionário já é bilionário, não tô falando de milionário, tô falando de bilionário. Segundo perfil, quem é vocacionado tem uma certa ética, tem é realmente uma índole inabalável, um cara íntegro ou uma mulher íntegra, né? Que é vocacionado, você vê. Não vou citar nomes, não vou apontar, mas estou aqui. E 3, quem vem de forças trabalhistas. Ou os líderes comunitários, que também estão dentro desse segundo que eu falei, mas que tenham uma vivência com o trabalhador e o povo. Ou as minorias, ou grupos minorizados. Tirando isso, olhe para o seu candidato, olhe para os candidatos, aqueles caras que ficam falando, meu nome é fulano, 12, 14, 10, olhe para esse cara e você fez, é bilionário? Não. É íntegro, vem de forças sindicais ou grupos minorizados da população? Não. Então eu não tenho certeza se ele é um cara íntegro. Pois é, tem uma deputada aí, uma deputada federal, né, que eu não vou citar nomes, mas que conseguiu botar a filha numa escola que ela não podia estar
que conseguiu botar o irmão num cargo de não sei aonde, que ele não podia estar, que disse que estava viajando para não sei aonde, sem do próprio bolso, e é mentira, porque está lá na transparência. Então, assim, você eleitor, que botou essa cidadã dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, é ela quem vai votar se acaba com a regalia dela ou se não acaba com a regalia dela. Se ela já está usando as regalias até o talo, eu acho que ela não vai querer acabar com as regalias, né? Pois é. Agora, assim, polemizando. Vou militar. Milite. Eu acho que a gente tem que ter cuidado também com o senso comum, sabe, Leila? Porque a gente tem parlamentar que vende por aí assim: não gasto nada de cota, então vote em mim porque economizo. Só que se você for olhar a produção parlamentar, se você for olhar o que aquele cara fez, não fez nada, sabe? Ou você pegar, por exemplo, assim, tem um certo site, não vou falar qual é, mas que faz um certo... dá valores, dá notas para parlamentares. Usando, por exemplo, assim, quanto que gasta com avião, com voos. E aí você pega que eles colocam tipo uma pontuação super alta pra galera que tem jatinho, porque realmente não vai usar a cota parlamentar, né, para poder vir do seu estado, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter pesos, os pesos eles têm que ser conscientes, não é só uma questão quantitativa, sabe? Tem que ser qualitativa. Acho que a gente tem que ter esse senso crítico. E as pessoas têm que entender que o parlamentar, ele tem que trabalhar a base dele no Estado. Então, ele está aqui para representar, ele está aqui para representar o Estado. Ele representa o Estado dele em Brasília e depois ele vai prestar contas do que ele fez em Brasília no Estado dele. Então, ele volta pro Estado. Então, fica falando, porque fica viajando e tal, não sei o quê. Pois é, tem gente que não deveria gastar tanto, porque, né, já tem a base toda aqui, que gasta com outras coisas. E tem gente que custa muito mais por não gastar, porque o pobre da pessoa vai no gabinete e não pode tomar um cafezinho, porque o cara não quer gastar com café. Mas que a produção... uma porcaria de produção legislativa. Eu andaria de blindado. As pessoas têm que parar. Eu andaria de blindado, motorista. As pessoas têm que parar de falar assim, porque parlamentar... Claro que tem umas coisas que são assim... você tem que olhar os absurdos, né, que são exagero. E aí você vê... Tem os parlamentares também que, inclusive, abrem mão de determinadas regalias que poderiam ter. Mas você tem que ver também... Teve uma pessoa no Twitter que postou assim, um veículo de comunicação que postou, juntos, Lula e Ciro em 2 anos ganharam tantos milhões, sabe, assim, 2 milhões. Era um valor bem assim. Mas, sabe a manchete forçando muito a barra? E aí você tem que ter pensa no trabalho desempenhado, você fica assim, achei foi pouco. Não dá pra cair em clickbait, não dá pra cair nessas continhas, porque essas mesmas pessoas que ficam criando índices por aí, né, que não são abarcados pela ciência política, por exemplo, eu acho que a gente tinha que fazer um índice bacana, sabe, real pra ver a produção parlamentar. Mas a gente ainda não tem. E aí a galera fica, tipo, meio que vendendo nota, sabe? Vota em tal projeto assim, assado, como eles acham que é o certo, sabe, que a gente dá uma nota maior. E eu acho que o eleitor ele tem que ter o senso crítico de ver que não vai ter, nem não, sempre é preto no branco, sabe? Tem uma família aí que tá toda no poder aí, que não aprova nada, que não faz nada, né? E tá aí. Então, melhorem, eleitores. Eu sou a favor bom, pelo menos para governador e presidente isso funciona, porque é quem tem debate presidencial, debate de governador. Eu acho que o debate bullying tem que ser oficializado, institucionalizado, que é pegar como base aquilo que o senador Otto fez, que foi feio, foi machista, foi, mas eu achei interessante, porque você tem toda a imagem. O meu sonho é chegar o Bolsonaro, que vive falando de ideologia gaysista, ideologia de gênero, ideologia... E aí, eu tô lendo um livro de ideologia, eu juro que esses dias eu fiquei lendo e pensando no William Bonner, perguntando assim, candidato Bolsonaro, o que é ideologia? Só soltar isso aí. Porque, pra mim, ele não saber explicar derruba um monte de coisa. Então, eu sou a favor do debate bullying também, para que o eleitor possa considerar, o eleitor que não vai saber mensurar gastos, sabe assim? Mensurar que o cara é raso mesmo. Eu tô reproduzindo o discurso de um cara que nem sabe o que tá discutindo. Choice Hotels gets you more for your money so you can maximize any road trip. Like with the road trippers we see here in their natural habitat, the breakfast area at a Comfort Inn. Here's a dad
teaching his son how to make waffles. Fluffy, golden waffles. There's a mom making sure her daughter eats some fruit to avoid the "I'm hungry" from the back seat. And a sibling standoff over the last muffin. This is the cycle of vacation maximizationing in all its glory. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Aí, para as próximas eleições, a gente tem que começar, né? As pessoas têm que botar a mão na consciência e parar com essa história de mas quem ia imaginar? Minha filha, meu filho. Não. Acompanha o trabalho. Dava para imaginar. Acompanha o trabalho da pessoa para você ver se não dá para imaginar. Se o seu candidato, antes de estar ocupando a cadeira máxima do Estado, estava na segunda-feira nos desfiles de lingerie do Super Pop, discutindo o tema atriz pornô é prostituição, com um pastor e uma atriz da Brasileirinhas, não dava para imaginar que... sério, liberal? Sério, banqueiro? Bom, vamos seguindo. Camis pergunta, que trem é esse de orçamento... Não, já expliquei no Twitter, eu vou silenciar uma mulher. Por quê? Porque eu acho que o feminismo tem que fazer com que mulheres sejam rivais, sim. Procura Nós que temos eu tenho poder. fio lá também sobre. A Ilane fez um fio incrível. Posso responder na DM. De orçamento secreto. Um parêntesezinho aqui, que a Ilane acabou de falar. Eu tenho muitas pessoas que me procuram na DM para tirar dúvidas sobre, inclusive, essa questão do glossário, às vezes entender. Não se acanhem. Porque quando a gente explica, a gente também aprende. E se a gente não sabe, a gente procura saber para poder explicar. E pra gente é bom também. Então, podem procurar a gente na DM para tirar as dúvidas. Às vezes pra gente é fácil e às vezes pra gente é uma dúvida também que a gente pode aprofundar e tentar explicar da melhor forma. A bichinha já não tem nada pra fazer? Triangular Prata pergunta, ou Spook Scare Prata, por que é ok o Aras só dormir de domingo a domingo como PGR? Eu não entendi. Cara, essa aí eu acho legal responder, que é o seguinte, Leila. Eu acho que assim, cada poder, como a Ana explicou no começo, né, a gente tem uma divisão, uma separação de poderes, e a gente tem uma questão também que é o limite institucional, assim. Então, por exemplo, o meu parlamentar, o parlamentar da Ana, enfim, os parlamentares, infelizmente, eles não conseguem responder pela atuação do Aras. A gente pode fiscalizar a atuação dele, como a gente faz. Então, assim, se eu acho que ele não está fazendo um bom... Primeiro que, assim, ele tem que ser aprovado no Senado, né? Mas para ele ser aprovado lá, não é o voto de um parlamentar que vai fazer diferença. Ele teve um mínimo ali que era a maioria dos votos, né? O meu eu sei como votou. Eu não tenho como falar pelos demais. Agora, a gente tem como saber da atuação. Uma vez que a atuação não está correta, adequada, enfim, a gente tem forma de fiscalizar também. Então a gente pode entrar com... Tem. A gente já entrou com ação contra o Aras. Vocês acham que tem um super drama, então, do povo ficar, meu Deus, o Aras passou e agora tudo está acabado? Tem como fiscalizar? Se as instituições funcionam, né? Aí a gente tem que entender, a gente tem que confiar, acreditar que se o cara não fizer o papel dele, alguém vai fazer algo para fazer com que ele faça. Infelizmente, em alguns momentos. Os fandoms. Só que isso, assim, tem um limite também, né? Então, por exemplo, o parlamentar. Eu não consigo, assim, o parlamentar ele não consegue garantir que o Aras faça o trabalho dele 100%. Agora, o que ele pode fazer é denunciar, caso ele não faça. Isso a gente tem feito. E a gente pode também chamar ele para ir lá e falar, e aí, meu querido, por que você não tá fazendo nada? Que é o famoso fulano cobra explicações, STF cobra explicações. Exatamente. Essa semana mesmo, eu posso dar um exemplo. A gente entrou com a gente que eu digo, né, enfim, o grupo político pro qual eu trabalho, entrou com ação a respeito da vacinação infantil. A gente entrou com ação no Supremo, o Supremo pegou, fez um que a gente chama de notitia criminis, e pegou e mandou pro PGR, né, pro senhor Aras ali, para ele responder, vem cá, isso aí, você não tá vendo o que tá acontecendo? Dê explicações, por que isso aí tá acontecendo? Então, assim, o que ele diz? A gente tem nunca um tá prazo, sabendo a explicação. Ele tem um prazo para responder, e aí o STF ele pode considerar que a resposta foi suficiente ou não. Então, assim, a gente tem que confiar que as instituições elas vão funcionar nos limites delas, né? E se elas não fazem, a gente tem que denunciar. É só o que nos cabe. Agora, eu não posso, assim, o legislativo não pode ser cobrado, cada parlamentar não pode ser cobrado pela atuação do Aras. Então, nunca reclamem que o STF come lagosta, que o STF ganha muito dinheiro, porque a gente só tem eles. Não, mas reclame, tem que reclamar também. Tem que reclamar sim.
Não é que não pode reclamar, você tem que reclamar, cada poder tem que agir dentro dos seus limites. O que eu estou dizendo aqui, o limite de uma instituição diz respeito àquela instituição. Você é a favor da Xepa e do VIP no STF? Pra variar, pra eles trabalharem assim, vai ter lagosta, mas vai ter goela. Eu sou a favor da razoabilidade, Leila, assim, pra qualquer poder, sabe? Então, enfim, daí vocês tirem, mas eu acho que cada poder tem que responder pelos seus limites. E pra finalizar, então, Ana e Elaine, se o ouvinte de hoje tem ficar com vontade de entrar nesta fria, que é a vida de gabinete, profissionais de política, seja nos bastidores ou no púlpito, ou nas urnas, o que vocês recomendam? Como faz? Casa com quem? Ameaça quem? Cara, eu acho que o primeiro ponto tente estar sempre o mais informado possível pelos meios mais confiáveis possíveis, né? Acompanhe o seu parlamentar, pense bem na hora de votar. Esse ano vai ser um ano decisivo, ele é um ano muito diferente dos demais, todo ano eleitoral é um ano muito diferente. Eu não sei quando vai ao ar esse episódio, mas todo início de fevereiro a gente tem o início do ano legislativo, então acompanhe o seu parlamentar, observe as redes, tenha esse olhar crítico, observe isso que a gente falou de SDR, do que está sendo aprovado, do que não está. Se você tem interesse em trabalhar nessa área, né, sempre tem processos seletivos que acontecem, cada vez mais, ainda bem, tem acontecido com mais transparência. A Ana tá rindo, Ana... Você tem de tudo, você tem parlamentares que vai colocar da cabeça dele, mas você tem muito processo seletivo, sim. Eu acho que a gente está aqui para provar isso. O que a pessoa procura no Google para achar o processo seletivo na folha dirigida? Eu acho que é importante você seguir os parlamentares, em geral eles divulgam. Sim, em geral eles divulgam nas redes. Massa! Tem partido que faz, tem parlamentar que faz diretamente. Ainda bem, isso é de pouco tempo para cá, mas tem acontecido cada vez mais processos seletivos mesmo, para pessoas que queiram entrar. Você tem instituições que fazem esse processo, por exemplo, nem sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas eu fiz um processo seletivo por meio do Legisla, que é uma instituição que tenta inserir jovens nesse mercado de trabalho de legislativo, assim. Mas acredito que tenham outras também. E venham fazer parte do lado certo da força aí. Eu acho que é isso, acompanhar o trabalho do parlamentar, ver o que ele está fazendo pelo seu estado, pela sua população, né? Eu acho que é importante também você se informar, não só pelos canais normais, mas eu acho que é bom ler um texto. Se você não sabe o que é orçamento secreto, dá uma buscadinha no Google, vai pro Twitter. Não, mas por exemplo, busca algumas pessoas que falem sobre o assunto e sigam essas pessoas e leiam textos, artigos, a importância do artigo científico, os pobres acadêmicos, instituições formais também, né, institucionais. Instituições formais que tratem sobre economia, que é um assunto que é muito difícil para mim, por exemplo, eu que trabalho lá no Senado, mas para mim economia é uma pauta, né, super difícil. A gente tem uma vantagem que a gente tem os consultores legislativos que são especialistas em várias áreas, que a gente consegue marcar com ele e tirar dúvidas a qualquer momento, né? Coisa que para a população em geral não ocorre, mas tem plataformas, tem sites que tratam sobre os assuntos. Saiam do Zap, gente, saiam do Zap. O Zap não é um canal informativo, Vão atrás de especialistas, de sites que falem dos assuntos, procurem entender do que vocês estão falando para vocês saberem o que vocês vão cobrar. Porque não adianta você ver uma matéria que passou na televisão e ficar, porque o absurdo, porque o orçamento, se você não sabe o que é orçamento. Então vá atrás de saber o que é orçamento. Siga o seu candidato, ou seu possível candidato, ou os possíveis candidatos do seu estado para saber o que eles estão fazendo, o que para você é importante, o que você acha que falta no Brasil, educação, saúde, ver o que na pauta deles tem sobre o assunto. No site, tanto da Câmara quanto do Senado, você pode entrar na página dos parlamentares para ver os projetos deles, sobre o que são, sobre os assuntos que ele trata, quais os projetos que ele aprovou, os requerimentos, você consegue seguir toda essa vida parlamentar do seu possível candidato, se ele já está lá dentro, para saber o que ele fez, o que ele não fez e o que você
precisa cobrar. E não só para você saber em quem você vai votar, mas para você saber o que você pode cobrar do seu parlamentar. Se ele não está fazendo, você vai lá nas redes dele, desce na área dele, fala, se lascar, você não está fazendo o que você tinha que fazer, agora você vai fazer. E isso sobre seguir parlamentares que eu não conhecia, eu recomendo muito seguir blogueiras que não se posicionam, influencers fitness, que namoram esses parlamentares, e aí sai no Choquei, no Fofoquei, sai assim, a blogueira fulana, a influencer está namorando o vereador fulano, aí eu já sigo ele, entendeu? E eu sigo, e aí eu vejo, fraco, também tem aquelas assim, né? Cantora fulana separou de fulaninho. Que era parlamentar. Que era ali, separou de alguma instituição, de alguma instituição. De outros poderes. Depois a gente conta. Primeiro você tem que ver, é feio, é bonito, geralmente é feio. E aí você vê o que a pessoa... frequenta muito o Café de la Musique. E é bom seguir a namorada e o parlamentar, porque o parlamentar fica pagando do social. Hoje eu visitei, eu liberei uns cachorros, estourei um canil clandestino, mas tu vai ver com a blogueira, ele tá no Café de la Musique. Então é bom tá vendendo os cachorros. Fazer esse follow, que nada mais é do que fiscalizar. Exato. Fiscalização. Não, Leila, mas agora falando sério, eu acho que a gente tem também, enfim, acho que a Ana vai concordar comigo, é muito importante o papel que você e que outros colegas, enfim, que a gente conheceu graças à CPI, mas que também vem fazendo um trabalho muito bacana no Twitter, o papel que vocês vêm fazendo de popularizar esses temas mesmo de política. Então sigam a Leila, sigam o Tesoureiro, sigam lá o Camarote da República. Regretes. Jairme, enfim, porque são pessoas que traduzem, fazem o que a gente muitas vezes não consegue fazer, a gente gostaria, mas não consegue, que é traduzir em tempo real aquilo que está acontecendo para a população entender, né, o que está se passando e consiga se posicionar, enfim. Então acho que cabe a gente agradecer também vocês por isso. Que querida você. Eu queria dizer que eu acho tão legal quando vem esse feedback positivo de Leila, é muito legal o que você faz de tornar popular, quando na minha cabeça é apenas assim, eu nem sei que já vai a procuradoria. Mas eu fico feliz de ajudar. Eu queria dizer também que eu comecei, quando a gente conheceu a Leila, nós éramos apenas umas nobres camponesas. E aí, que vão ao bosque e agora são pobres camponeses. A gente se conheceu e a gente teve a oportunidade de viajar e a gente teve a oportunidade de se conhecer mais profundamente e que Elane já a gente mora praticamente junto, mas Leila é isso aí, é uma pessoa incrível, uma pessoa que busca ser didática para explicar para as pessoas. Fala que é ética e fluide, mas não tem nada de ética e fluide, é ética e A ética dela é completamente certinha nas opiniões dela e tal. É uma pessoa incrível, maravilhosa, generosa, solidária e perfeita, sem defeitos. Elas falaram isso para o princesa. Ok. Sai, cachorro daqui. Vai se lascar. Vai ter 15 segundos de vai se lascar pra acabar? Eu quero finalizar com todo o respeito. Eu vou me apropriar da ideia de Falcão, Marcondes, Falcão, nosso Falcão de geração. Já dei aí os méritos, porque Falcão não é advogado? Falcão é arquiteto. Arquiteto, então tá tudo bem. Cearense, Falcão fez o quadro 15 segundos de vai se lascar. Ceará só produz gente inteligente, minha filha. Você tá pensando o quê? Só. E eu gostaria que vocês... Não, tem um girão. Que vocês fizessem 15 segundos de vai se lascar. Pra quem ou para o quê, Elaine, você mandaria um vai se lascar pra gente? Eu quero saber se vocês seguram 15 segundos. Eu vou pegar meu cronômetro. Bote. Pra quem, Elaine? Olha, polêmico, mas eu acho que esse ano eu daria 15 segundos de raça lascar pro SDR, viu? Pronto, falei. Que é o sem raça definida de trabalhar de casa. Isso, exatamente. Sistemas de deliberação remota. E para o fim e para a diminuição do kit obstrução, que eu acho importantíssimo que a gente possa obstruir essa bagaça. Então, vamos fazer a partir de agora, quando eu terminar essa frase, 15 segundos de vai se lascar.
Ai, se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Corno, Vai véi. se lascar. Vai se lascar. Corno, véi, sem vergonha. Vai se Homem. lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Não vai se lascar, Vai se não. lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Parabéns, muito obrigada. Ana Cristina, quebramos o decoro das profissionais do Congresso Nacional. Pra quem vai os seus 15 segundos de ai se lascar? Eu vou fazer meus 15 segundos de se lascar por uma questão mais pontual, tá? Que eu acompanhei esses dias nas redes sociais, que foi um vereador racista que estava lá dentro da piscina e que não queria sair da piscina, que o pobre do policial teve que entrar dentro da piscina para tirar o racista de dentro da piscina. E fogo nos racistas e se lascar. 1, 2, 3 e... Ai, se lascar, corno velho racista. Ai, se lascar, cachorro racista. Seu corno racista. Ai, se lascar, cabra sem vergonha. Ai, se lascar, Vai se lascar, seu corno. Corno racista, vai se lascar. Eu queria um bônus pro orçamento secreto, não deu, né? Ai, que pena. Pode fazer o sai cachorro velho daqui. Sai cachorro velho daqui, orçamento secreto. Mas com aquele orçamento secreto, Sai valendo. cachorro velho daqui. Sai cachorro velho daqui. Sai, cachorro velho daqui. Cachorro velho daqui. Não precisa, Sai, cachorro velho não daqui. precisa 15 segundos, mas eu acho que foi lá do íntimo. Obrigada. Me sinto Ai, obrigada. ai. Olha, Amei. eu quero dizer primeiramente que eu amo vocês como pessoas e profissionais eu admiro pra caralho, porque não dá pra amar profissionais. É, sim. Vou agradecendo as duas. Para de avacalhar. Vou agradecendo as duas divas de Brasília que abrilhantaram a primeira edição de muitas do nosso glossário Zé Povinho. Ambas estão tagueadas na descrição deste episódio. Então, se você gostou, clica e segue, porque elas são super didáticas. Se elas fazem CPI, os carai de asa que movimentam a República e levam vacinação para o seu braço, vocês precisam conhecer como elas são divertidíssimas no Twitter, tá bom? E, ouvinte, eu também tô tagueada, se você quiser me seguir, fica à vontade, não sei o que, aquela coisa toda. Eu vou me despedindo de você também com o nosso Bom Dia do Mal, a mensagem desmotivacional que acaba com a raça do seu dia. A frase de hoje diz: evite surpresas e decepções. Mantenha o foco no que já te põe pra baixo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal! Bom dia!